Vamos lá, continuando o vídeo, tá? Deu uma travadinha lá, mas continuando onde eu parei. Então é isso, beleza? Então, escudos cristalinos, né? A gente tem exploração de minerais metálicos, tá? É extremamente impactante. A gente tem exploração de garimpos em áreas, tá, de floresta amazônica, o que intensifica a discussão sobre a viabilidade de se fazer essas garimpagens, né? Será que precisa? Né? Será que já não tem matéria-prima suficiente, não dá para reciclar? Até que ponto eu preciso expandir áreas? Né? Já não tem várias áreas já consolidadas de produção? Enfim. Né? Então é importante de se fazer uma discussão super atual. Beleza? Bom, continuando, né? Vamos tratar agora de algumas condições e alguns tipos de produção mineral no nosso país. Deixa eu me diminuir aqui, tá? Essa foto que eu coloquei aqui em cima da minha cabeça, deixa eu me diminuir mais um pouco. Aqui é uma área de exploração de bauxita, tá vendo? Ó? Olha que interessante. A bauxita, ela precisa gerar um processo de exploração que vai desmatar uma área muito grande, né? Então, cara, eles desmatam aqui, reviram o solo, literalmente revira tudo, né, para achar nas camadas um pouco abaixo aqui, tá? As pedrinhas de bauxita para poder extrair o alumínio, né? O aproveitamento do que é extraído e do que é o retirado alumínio geralmente é baixo, então você gera muitos rejeitos, por isso cria-se as barragens de rejeito. Por lei, essa área toda que vocês estão vendo desmatada aqui, ó, ela precisa ser reconstituída depois da exploração da bauxita. Então, por lei, você tem que chegar aqui, a empresa responsável, e reorganizar toda a vegetação aqui, beleza? Bom, dá uma olhada aqui no mapa, prestem atenção e vamos observar a... Deixa eu me organizar aqui. Vamos observar algumas áreas de produção de extração de minérios importantes do Brasil. Tá? Quando eu falo minérios não metálicos, geralmente são minérios ligados a rochas sedimentares, tá? Geralmente, tipo calcário, diamante, né? Mas eu posso encontrá-los em estruturas também que não sejam sedimentares, em estruturas cristalinas. Vocês querem ver um exemplo? Tá? Olha o diamante aqui, ó. Diamante eu tenho aqui, e aqui são estruturas, tá? Cristalinas, beleza? Eu tenho escudos cristalinos. Dá uma olhada no mapinha que você vai observar bem aqui e bem aqui, beleza? Então, os não metálicos você pode achar nas duas estruturas. Aí vai depender de processos geológicos que a gente não vai entrar aqui em detalhe, o porquê que você acha determinado minério em determinados lugares, tá? Os energéticos são exclusivamente em bacias sedimentares, com destaque às oceânicas, né? Olha aqui no mar, né, onde se explora petróleo, e aqui no sul do Brasil, onde se explora carvão mineral, né? Tá vendo os triângulozinhos azuis? Principalmente aonde? Aqui, ó, Santa Catarina, beleza? Carvão mineral que é extraído no Brasil, tá? Inclusive o xisto. E os minerais metálicos, como a gente já falou, em escudos cristalinos. Detalhe, né? Destaque para o bauxita alumínio. Aqui, ó, a gente vai ver essa região que é o Vale dos Trombetas. Aqui, ó, olha aqui, bastante alumínio, tá? Você vai ter o ferro, né, como principal produto aqui no Carajás, né, quadrilátero ferrífero aqui em Minas, tá? Aqui o maciço do Urucum no nosso estado, né? Aqui são algumas regiões de produção de ferro. Aí tem chumbo, cobre, estanho, né, manganês, que a gente produz muito, e o famoso, famigerado nióbio, que o Brasil é quase um produtor exclusivo mundial. Só comentário sobre o nióbio que eu não fiz na aula por conta do tempo. Quando você fala em nióbio, o Brasil é o único produtor praticamente do nióbio, por que ele não aumenta o preço? Ele pode cobrar o preço que ele quiser. Não. Tá? O Brasil é o único produtor de nióbio, isso é um fato, né? Mas não significa que o nióbio é o único produto que serve para que ele é usado. Geralmente se usa o nióbio em ligas de ferro, né? Chama liga ferro-nióbio, esse é o nome. O nióbio, qual é a vantagem? Que se usa uma porção de gramas por centenas de quilos, presta atenção, gramas de nióbios para centenas de quilos de ferro, você torna a liga mais maleável e resistente. Ou seja, ela pode ter mais flexibilidade, tipo uma ponte, né? Que você tem que balançar, a ponte precisa balançar, então é ideal, né?
Então, e além de se tornar leve e resistente. Né? Louco isso, né? Gramas por centenas de quilos a proporção. Então, aí você fala, então usa-se muito pouco nióbio. Então o volume total de nióbio que se precisa é baixo, entendeu? Então, se usa na proporção de gramas para centenas de quilos, não adianta você sair explorando mais e mais nióbio, porque vai aumentar muito a oferta dele no mercado, entendeu? Não compensa. Então você tem esse mecanismo de controle, certo? Outra coisa, se o Brasil, vamos supor, duplica o preço do nióbio no mercado, vamos ganhar dinheiro, vamos meter a faca em todo mundo. Massa, no começo a galera vai reclamar, pode até pagar, porque precisam. Mas eu dou uma certeza para vocês, isso vai durar pouco tempo, porque vão achar um outro elemento, tá? Um outro elemento na natureza que vai substituir o nióbio, e já existe, tá? E aí, meu amigo, a hora que eles começarem a desenvolver tecnologia para não precisar mais do nióbio, balbal, exportação de ligas de nióbio. Então, você vai ter concorrência de outros produtos. Então, o que acontece? Não é muito complicado você manipular preços assim quando você é um exportador de produto primário. Você perde o potencial de negociação, entendeu? Certo? Porque não é a gente que faz a demanda final. Quem demanda na ponta final é quem produz a tecnologia que usa o nióbio, entendeu? Então, isso é um problema sério. Você não pode manipular muito o preço, senão você pode dar um tiro no pé ou explodir o seu pé, né? Porque vai ser bem ruim, beleza? Bom, observa aqui projeto Trombetas e Carajás, alguns projetos de mineração no Brasil. Trombetas aqui, ó, Vale do Rio Trombetas, o Rio Trombetas esse que eu estou riscando aqui, que termina no Rio Amazonas. Cidade principal aqui, Oriximiná, né, no norte do Pará, e é nessa região aqui onde a gente tem os principais polos de produção de bauxita. Então aqui é alumínio, né? Foi muito esperançoso a produção no projeto Trombetas e tal, que ia trazer desenvolvimento para essa região e tudo mais. Tá? Só que o projeto Trombetas trouxe junto um sério problema ambiental. Como eu falei para vocês, né? Nem sempre a recomposição da vegetação é feita como prometido ou como deveria ser feito, né? Isso é um problema sério, beleza? Bom, o projeto Carajás é o mais famoso e o mais importante. Ele se dá aqui, ó, no sudeste do Pará, né? Pega aqui perto da fronteira do Tocantins e Maranhão. E aqui é onde a gente tem uma enorme produção de manganês e ferro, né? Ferro e manganês. Aqui essa produção escoada via Estrada de Ferro Carajás, que vem para o porto de Itaqui, em São Luís. E do porto de Itaqui, em São Luís, ó, vai lá para a China, gol, né? Beleza? Se o navio for muito grande, vai por baixo, né? Ou então ele vai aqui, ó, por Belém. Ó, chega aqui, tá vendo? Aí vai por água, tá vendo? Vai por água desde aqui, chega em Belém e vai embora. Beleza? Então isso aqui é bem importante para a região. Foi construída a usina hidrelétrica de Tucuruí, que por muito tempo foi a terceira maior do mundo, agora ela é a quarta maior do mundo, perdeu para Belo Monte, que inclusive está aqui no rio Xingu, aqui para baixo, né? E o Xingu está aqui. Beleza? A hidrelétrica de Tucuruí foi construída para gerar energia para o projeto Carajás. Beleza? Isso aqui é uma foto da Serra Pelada, onde houve grande exploração mineral por garimpagem nos anos 80, né? Isso aqui é um negócio absurdo. Foi a maior concentração de trabalho humano desde as pirâmides do Egito. Bizarro isso, né? Muito bizarro. Como eu falei, isso aí só corrobora o que eu venho falando para vocês. Falou em exploração... falou em uso de mão de obra em larga escala para extrativismo, gente, infelizmente você vai associar a isso aí, ó, exploração de mão de obra. Tem que sempre ficar atentos. Beleza? E aqui nós temos o quadrilátero ferrífero, né, que é a maior produção do Brasil de minérios. Aqui é mais estabelecido, tem muita usina, tem o Vale do Aço aqui perto, né, nessa região também. Então aqui ele já extrai, já produz, já processa. Então é uma área muito mais moderna e muito mais integrada que o Carajás, né? Aqui em Minas Gerais, pertinho, ó. Geralmente essa produção aqui sai pela ferrovia, né? Da Vale, que vem aqui para Vitória, no Espírito Santo, né? No Porto de Tubarão, no Espírito Santo. Essa ferrovia aqui é mantida pela Companhia Vale até hoje e mantém uma linha de trem, de passageiros, inclusive, né? Beleza? Bem interessante, uma viagem turística.
tá? Ali você tem muitas indústrias transformadoras, como eu falei, o que aumenta a lucratividade da atividade por ali. Então você extrai e processa. Beleza? E por isso que lá é a maior produção de ferro e manganês, porque é muito mais moderninho, mais integrado. Bom, e aqui no nosso estado é o famoso maciço do Urucum. Olha aqui, ó, maciço do Urucum. A gente vai estar aqui na região de Corumbá, né? Principal coisa extraída de lá, ferro. Manganês também, mas ferro é o principal, tá? Apesar de ter a estrada de ferro aqui que liga no sentido leste-oeste a parada toda, boa parte da produção mineral vem aqui via Rio Paraguai e vai sair lá no Rio del Plata, na Argentina, com o Uruguai. Beleza? Tranquilo, né? E aqui vamos falar rapidinho do petróleo. Ixi, onde eu boto minha cara aqui? Não cabe. Vamos deixar aqui por enquanto. Tá? O petróleo, vamos lembrar isso aqui, ó, isso que vocês estudaram com o Heron. Essa área azul toda aqui, ó, é o que a gente chama de ZEE, que é a Zona Econômica Exclusiva. O que é a Zona Econômica Exclusiva? Tá? É toda a área em que o Brasil pode explorar do mar. Não significa que nós somos donos de tudo isso, mas significa que nós temos o direito exclusivo de explorar economicamente toda essa área. E por que a gente quer ter o direito de explorar economicamente toda essa área? Tadã! Petróleo, né? A gente tem muito petróleo nessa região, tá? Tem extrativismo por pesca e tal, mas a menina dos olhos é o petróleo, beleza? Essas áreas de azul mais escuro aqui, ó, são áreas onde o Brasil aumentou sua ZE a partir de estudos técnicos, tá? Então a gente tem a plataforma continental, que é geologicamente a continuação do continente, por isso que chama plataforma continental, é uma parte geológica aqui dentro do mar que pertence ao continente, por isso que essa área é nossa como direito de exploração. Tá? O Brasil explora muito petróleo aqui há muito tempo, via Petrobras. E a Petrobras, gente, é a empresa que tem a maior concentração tecnológica para fazer isso no mundo, tá? Não tem boca. Dificilmente você vai achar empresas com uma tecnologia melhor que a Petrobras para explorar petróleo em águas profundas, tá? E ultra profundas. É nós, tá? A Petrobras é líder mundial nessa parada aí. E olha que interessante, né? Cada nomezinho verde desse aqui são áreas de exploração ainda ativas da Petrobras, tá vendo? Ó? Então, lá do litoral do Ceará até o litoral de Santa Catarina, aqui embaixo, a Petrobras está atuando, né? Em áreas enormes de produção, beleza? Bom, essas manchas escuras aqui, ó, no mapa são as bacias sedimentares que vocês já estudaram na geologia, né? Beleza? E aí a gente chega à famosa condição do pré-sal, né? O pré-sal, famigerado pré-sal. O que é o pré-sal, gente? O pré-sal é uma camada de petróleo que está abaixo de uma camada de sal. Essa camada de sal, que está bem aqui, ó, uma camada muito espessa e muito difícil de perfurar. Tá? Qual foi a grande sacada? O Brasil descobriu uma forma de perfurar do assoalho submarino toda a camada de sal e chegar aqui embaixo. Tá? A gente está falando de 5 a 7 mil metros de profundidade. Isso é muita coisa. Então você tem que ter uma tecnologia específica que não existia e a Petrobras desenvolveu. Tá? O pré-sal ele se estende aqui do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina, pegando as bacias de Santos, de Campos e parte da bacia do Espírito Santo, que está bem aqui. Adivinha onde? No Espírito Santo, exatamente. Beleza? Então é uma área muito extensa de reservas de petróleo que a Petrobras descobriu em 2006 e vem produzindo bastante. Polêmicas do pré-sal, né? É um processo muito caro de produção, era um processo muito caro de pesquisa, mas a Petrobras comprou a ideia e pagou para ver. Deu certo. Hoje em dia, né, quem criticava o pré-sal dizendo que não tinha viabilidade econômica, quebrou a cara e bem quebrada, porque hoje a exploração do barril de petróleo no pré-sal é super baixo, tá? Valores muito mais baixos do que se pensava que ficaria, tá? Então ele é extremamente lucrativo. Nos últimos anos ele passou a ser uma reserva extremamente lucrativa, mesmo com petróleo em baixa no mercado internacional como agora, ainda compensa extrair do pré-sal, beleza? Então essa é a nossa principal reserva. Bom,
E para finalizar aqui, algumas características gerais do extrativismo no Brasil. Basicamente é o quê? Produção de commodities, né? Ou seja, matéria-prima para exportação, tá? Tudo isso que a gente está falando é commodity, né? Exportar commodity do petróleo, do minério de ferro, manganês, alumínio, tudo isso é commodity, porque é matéria-prima exportada, negociada internacionalmente, né? A gente tem um aumento da silvicultura no Brasil, isso é bem importante. Silvicultura é plantar árvores para derrubar. Ou seja, ao invés de eu sair procurando eucalipto na floresta para cortar, eu planto os eucaliptos que eu quero cortar. Então, é uma atividade controlada de produção de floresta. Eu produzo a floresta que eu vou derrubar. Muito mais sustentável, obviamente, né? Não preciso ficar derrubando árvore de bioma preservado, beleza? Outra coisa importante a extração de frutas e castanhas é muito forte ainda no norte do país, né? Principalmente Pará e Amazonas, principalmente o Pará, e a condição de exploração desses elementos da floresta ainda é forjada de muita exploração de mão de obra, né? A gente está falando de mão de obra análoga à escravidão, mão de obra infantil e essas paradas todas problemáticas que envolvem as relações sociais e trabalhistas. É bem grave essa situação. Por isso que eu sugeri para vocês, quem tem curiosidade e fica incomodado com esse tipo de processo exploratório, uma matéria aqui bem interessante que saiu no comecinho do ano, né? Dia 1º de 2020, dia 31 de 2019, mas enfim, primeiro dia do ano, estava lá que vai uma matéria bem legal que fez um panorama sobre a exploração do trabalho infantil, tá? No famigerado e no geladinho açaí que você costuma comer, beleza? Então é bem interessante da gente entender como esse processo ocorre, tá? Bom, o extrativismo, como eu falei, é forjado pela exploração de mão de obra, né, muitas vezes análoga à escravidão, ou ele é feito por indústrias extrativistas que são empresas gigantescas, como a Vale, a Companhia Vale, que é uma das maiores do mundo, como a BHP canadense, né, como a Samarco. São companhias de muito poder econômico, tá? E que movimentam muito dinheiro e por isso são companhias que são chamadas de indústrias de base, né? São estruturais para muitas cidades, beleza? Então, dessas duas formas. E a garimpagem, como eu falei para vocês, geralmente elas são atividades com práticas ilegais. Por quê? Porque estão em áreas ilegais, exploração de mão de obra, exploração de povos tradicionais também. Belezinha, galera? E aqui eu deixei para vocês os exercícios, né, da aula dia 11, praticando 4, 5 e 6. Quem quiser fazer o resto dos exercícios, faz que é importante. Beleza, galera? Tchau para vocês. É isso, um resumão da aula que foi das 2 aulas sobre extrativismo, tá? Abraços, fui! Tchau!